Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro e na aula de hoje iremos fazer uma revisão sobre raiz quadrada. Utilidade da raiz quadrada. A raiz quadrada tem várias utilidades no dia a dia. Entre elas, podemos citar o cálculo de área, forma de Bhaskara, entre outras situações. Galera, essas situações, cálculo de área e forma de Bhaskara, são as mais utilizadas, onde mais se utiliza a raiz quadrada. Não significa que são as únicas. O método que nós iremos utilizar é o método de fatoração. O que vem a ser a forma fatorada? A forma fatorada pode ser utilizada para extrair as raízes de um número, diferente da quantidade de algarismos que esse número possua, seja 2 algarismos, 3 algarismos, de 4 e assim sucessivamente, assim por diante. Tá? Pode ter 5, 6, 7 algarismos, nós podemos fazer da mesma forma. Nesse caso, nós iremos utilizar isso para fazer a cálculo de raiz quadrada, mas por esse mesmo método, pelo método de fatoração, nós também podemos fazer a raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante, tá ok? Por esse método que é o método de fatoração. Observação: o que vem ser fatorar? Fatorar é decompor o número em seus fatores primos. Pessoal, lembrando, o que são fatores primos, números primos? Número primo é aquele número que pode ser dividido apenas por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, se nós pegarmos o número 2, ele pode ser dividido por quais números inteiros? Apenas pelo 2 e pelo 1. Então, o número 2 é o número primo. O número 3. Quais são os divisores de 3? Apenas o número 1 e o número 3. Portanto, o número 3 também é primo. Se eu colocar, por exemplo, o número 4, ele pode ser considerado primo? Não. Por quê? O 4 é dividido por 1 e por 4 também. Porém, ele também pode ser dividido por 2. Então, ele não é um número primo, ok? Esse método é considerado um dos mais simples, basta dominar a divisão. Por isso, vamos dar uma olhadinha em divisibilidade, pelo menos dos 3 primeiros números primos. Bom, então vamos lá. Uma observação muito importante que facilita o cálculo de divisibilidade. Dicas de divisibilidade. Divisível por 2. Bom, o 2 é o primeiro número que nós temos aí, o primeiro número primo. Todo número que termine com números pares, como 0, 2, 4, 6 e 8, são divisíveis por 2. Por exemplo, nós temos lá o 234. Perceba que o último algarismo do número é o número 4, é um número par. Portanto, ele é divisível por 2. A mesma coisa acontece com o número 2034. Olha lá, ele finaliza com o número par. Também é divisível por 2. O próximo número primo é o número 3. Então, como que eu posso saber quais números são divisíveis por 3? Quando a somatória dos algarismos é um múltiplo de 3. Por exemplo, ó, 246. Então, eu vou pegar o 2, o 4, o 6. 2 mais 4 mais 6 é 12. 12 é múltiplo de 3, é o mesmo que 3 vezes 4. Logo, 246 é divisível por 3, tá? Então, eu vou somar os algarismos, como eu fiz aqui. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. O resultado, nós estamos vendo que é múltiplo de 3. Então, esses algarismos formam um número que é divisível por 3, ok? E o próximo número que nós vamos trabalhar é o número 5. Tá? Então, ó, divisíveis por 5 ou divisível por 5. Todo número que termine com o número 0 e 5. Exemplo, 25, 200, 555, 10.320. Tudo bem? Perceba que todos esses valores acabam o quê? Com um número ou 5 ou 0. Tudo bem? Método de faturação. Bom, vamos pegar aqui um exemplo. A raiz quadrada de 441. Para isso, basta fatorar esse número. Bom, fatorando esse número, nós teremos o seguinte. Professor, qual é o número que eu vou dividir o 441? Galera, inicialmente nós temos que pegar o menor número primo. No caso aqui, o 3. Professor, por que o 3? O menor primo não é o 2? Seria. Portanto, vamos observar o último número. É o número 1. 1 é par? Não é. Então eu não posso dividir por 3. Professor, como o senhor sabe que é por 3? Se eu pegar 4 mais 4 vai dar 8.
mais 1 vai dar 9. 9 é múltiplo de 3. Tudo bem? Bom, feito isso, é só efetuar a divisão. Então, ó, 441 dividido por 3, 147. Professor, bom, pelo visto, eu vou ter que ver se dá para dividir por 3, né? Sim, correto. Então, olha lá. 147 dividido por 3. Como que eu sei que é dividido por 3, professor? Eu estou com dificuldade nisso ainda. É só somar. 1 mais 4, 5. Mais 7, 12. Tá ok? Dividido por 3, quanto que dá, professor? Ah lá, 49. Tudo bem? Então nós temos 49 dá para dividir por 3? Não, não dá. Olha lá. 49, 4 mais 9 dá 13. 13 é múltiplo de 3? Não é. Então vamos para o próximo. Vamos pegar o número 5. Bom, número 5. Primeiro, eu preciso verificar, o último algarismo é 0 ou 5? Não, não é, professor. Então a única coisa que ele pode ser dividido é para o próximo. Aliás, nós vamos verificar para o próximo número primo. No caso, vamos verificar pelo 7. Bom, nós sabemos que 49 faz parte da tabuada do 7, que é a mesma coisa que 7 vezes 7. 49 dividido por 7 dá 7. E o 7, por ser um número primo, também só é divisível por 7. Tá ok? Então, vai dar 1. Quando eu finalizo, quando eu chego aqui, galerinha, ó, quando eu chego aqui no 1, o 1 não dá para dividir por outros valores a não ser ele mesmo. Eu paro a conta, a parte de divisão, tá bom? Bom, uma coisa muito interessante que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês. Pessoal, quando a raiz ela é uma raiz quadrada, eu não tenho nada aqui em cima, ó, tá? Aonde fica o índice, tá? Porém, quando eu não tenho nada, o valor que eu tenho aqui é o 2, tá bom? Então é uma raiz quadrada. Como é uma raiz quadrada e o meu índice é 2, eu vou fazer parzinho. Então, ó, 3 com 3, nós teremos 3 ao quadrado. E 7 com 7, nós teremos 7 ao quadrado. Tá? Então, como que eu poderia escrever isso em forma de fatoração? 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Tá? Pessoal, se eu multiplicar isso, o valor também vai ser 441. Então, ali eu já terminei a parte de fatoração. Tudo bem? Bom, como que eu vou proceder agora? Eu vou substituir o 441 pela sua forma fatorada, como está aqui, ó. Tá? A forma fatorada como está ali. Então nós vamos. Coloquei o 2 lá em cima, né? Porque para mostrar para vocês que ali tem o índice 2. Como o índice é 2 e os expoentes dentro da raiz vão ser 2, eu posso eliminar todos eles. E se eu eliminar o índice, que é 2, eu também acabo eliminando o sinal de raiz, tá? O símbolo de radical. Então, o que vai sobrar se eu eliminar isso, professor? 3 vezes 7, que é igual a 21. Portanto, nós sabemos que a raiz quadrada de 441 é igual a 21. Perfeito? Bom, vamos praticar. Bom, calcule a raiz quadrada de 1024. Calcule aí a raiz quadrada de 1024. Bom, dá um pause aí e tente calcular. Pronto? Já fizeram? Então vamos lá. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu devo fatorar, ok? Então olha lá, 1024, como eu sei, novamente, como eu sei que o último número aqui, ó, é um número par, eu posso dividir por 2, tá ok? Então vai ficar 512. 1024 dividido por 2, 512. Ainda é par. Vou dividir por 2. E assim por diante. Vai dar 256. Eu vou dividindo por 2. E assim sucessivamente. Vai dar 128. Ainda é par, dá por 2. 64. Ainda é par, dá por 2. 32. Ainda é par, vai por 2 novamente. Tá? Não finalizaremos ainda, tá? Não finalizamos ainda. Não chegou no último número, que seria 1, tá? Então, se eu quiser para facilitar, eu já posso ir montando os parzinhos, tá vendo? Bom, prosseguindo. 32 dividido por 2 deu 16. Dá para dividir por 2? Sim, dá sim. Que vai dar 8. Dividido por 2, 4 por 2,
2 por 2, 1. Perfeito? Bom, chegou no 1, finalizamos e vamos fazer lá os nossos pares. Tá ok? Pessoal, a parte da fatoração já finalizou, tá? Então vamos lá. Tudo isso, vamos reescrever o 1024 em forma de produto, né? De fatoração. Então, ó, 2 ao quadrado, que é esse primeiro valor aqui, ó. Tá? Vezes o outro 2 ao quadrado, vezes o outro 2 ao quadrado, vezes o outro 2 ao quadrado, olha lá, vezes o último 2 ao quadrado. Tudo bem? Pessoal, se eu efetuar essa multiplicação, vai dar também o 1024, tá ok? Bom, vamos lá. Então eu tenho a raiz quadrada de 1024. Aonde é o 1024, eu vou substituir. Olha lá, pelo valor já fatorado, tá ok? Lembrando, o valor aqui em cima, isso nós não podemos esquecer, tá? Quando eu não tenho sinal, não tenho nada na raiz, o valor ali em cima, onde fica o índice, vai ser 2, tá ok? Repare, o que tem em comum o expoente, que está dentro do radical, e o índice? Os dois são o número 2. Né? Os dois, tanto o índice quanto o expoente, é o número 2. Então, eu posso começar a cancelar. Ó. Eu cancelo o 2 e cancelo todos os expoentes que possuem o mesmo valor. Tá ok? Pessoal, se eu cancelar esse índice aqui, ó, volto a repetir, tá? Se eu cancelar o índice de novo, aqui, eu tenho também a obrigatoriedade de cancelar o símbolo de raiz. Tá ok? Bom, então, pessoal, o que nos sobra? Nos sobra o quê? Os valores aqui de baixo, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tá ok? Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, a raiz quadrada de 1024 é 32. Tá ok? Bom, alguns alunos solicitaram esclarecimento sobre o que é algoritmo, informação que consta no vídeo divulgado pela CMSP, ou seja, pelo Centro de Mídia de São Paulo. O que é algoritmo? Algoritmo é a sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Então, assim, quando você tem uma situação, um problema em matemática, tá? Você vai usar umas regras, né? Algumas regras, alguns raciocínios, algumas operações para resolver aquela situação. E isso nós chamamos de algoritmo. Tudo bem? Bom estudo a vocês. Mais para frente eu vou postar algumas situações, alguns exercícios para que vocês possam fazer. O ideal seja que todos os alunos façam cópia desse material como revisão. Se cuidem, galera. Fiquem com Deus.